O segundo assunto que eu quero falar, senhor presidente, é sobre a cidade de São Carlos. E sobre a gestão Ayrton Garcia, que é uma gestão, para falar pouco, uma gestão negligente, uma gestão criminosa, seja por ação ou seja por omissão. E é uma gestão que o nosso mandato tem denunciado desde o primeiro dia aqui nessa casa, cumprindo o nosso papel de fiscalização, que nos foi honrosamente concedido pela população de São Carlos. Diga-se de passagem, é o mandato mais votado das eleições de 2020, o que indica que a população que elegeu democraticamente o Ayrton Garcia, também nos elegeu democraticamente para fiscalizar a gestão Ayrton Garcia. E é isso que a gente tem feito aqui desde o primeiro dia. E, quando eu falo de forma dura, né, sobre a gestão Ayrton, como eu falei agora, isso não se dá de uma forma leviana, né, midiática. A gente fala isso com muita substância, com conhecimento de causa e sabendo da existência de inúmeros crimes de responsabilidade, de improbidade, irregularidades e negligências desse governo. Quero dar alguns exemplos para vocês aqui, né? Vamos falar sobre a não contratação de servidores públicos. A gente está também, desde o primeiro dia nessa casa, cobrando que a prefeitura contrate servidores para poder prestar serviços de qualidade para a população de São Carlos, o que não acontece. Alguns municípios usam como justificativa, por exemplo, não ter dinheiro. Outros falam que já está no limite da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que veio para estrangular o serviço público, para sucatear o serviço público, uma lei que o pessoal é contrária, mas São Carlos não pode usar nenhuma dessas duas justificativas. Primeiro, porque o orçamento da cidade de São Carlos, senhoras e senhores, é de R$1.332 bilhões. Bastante dinheiro, não é pouco não. Se a gente faz uma divisão per capita do orçamento do município, a gente está falando de R$5.400 por cada pessoa de qualquer idade, de qualquer região, por ano. Uma casa com 4 pessoas, R$22 mil de contribuição só para o município, numa média aqui rápida. Não é pouco dinheiro. Além disso, São Carlos está muito longe do teto de gastos com pessoal. Hoje, São Carlos está na casa do 39% de gastos, né, com o pessoal, com relação à receita corrente líquida do município. Essa lei de responsabilidade fiscal diz que os municípios podem gastar até 54%, ou seja, tem 15% de diferença, o que simboliza R$200 milhões por ano, que o município poderia utilizar com contratação e não utiliza. E aí o secretário de Fazenda vem aqui nessa casa fazer uma apresentação, né, de como está orgulhoso do município ter economizado dinheiro, o que para mim é um absurdo, porque prefeitura não é banco. O que a gente quer é serviço público de qualidade. A gente paga caro para isso. A gente quer médico, a gente quer todos os serviços públicos funcionando e a prefeitura está se alegrando com os números, né? Vou falar outros exemplos. Guardas municipais. Do primeiro mês do mandato, a gente está cobrando a contratação de pelo menos 50 guardas municipais só para repor os cargos vagos. Não é para ampliar o efetivo, não. Os guardas municipais, que têm a função de proteger o patrimônio público, a gente tem escola sendo assaltada, posto de saúde sendo depredado, e a prefeitura não contrata mais servidores para compor o efetivo. Os amarelinhos, os fiscais ambientais, nós temos 3 fiscais ambientais para uma cidade com 250 mil habitantes. Não tem como dar certo um negócio desse. Vamos falar de educadores especiais, professores e diretores, que são chamados de forma temporária. A demanda da educação em São Carlos não é temporária, ela é permanente. Nós precisamos contratar servidores efetivos, estáveis, professores, diretores, educadores especiais para acompanhar as crianças com deficiência, procuradores do município, toda hora tem processos parados que não tramitam por falta de procuradores, serviços públicos, a cidade está um lixo. Toda semana a gente vem aqui, é deposição irregular de resíduo, é ecoponto lotado, não tem servidor, não tem dinheiro. E tudo isso a gente está acompanhando desde o primeiro dia, todo mundo sabe disso. E o nosso mandato, né, tem o orgulho de ser o único mandato, por exemplo, né, que formalizou uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação ao descumprimento do investimento mínimo em educação por 2 anos consecutivos aqui em São Carlos. Um desses descumprimentos deu origem a uma denúncia contra o prefeito por crime de improbidade que contou com o nosso apoio. Nosso mandato também foi o único, né, que visitou todas as unidades escolares ao longo de 2021 para recolher demandas, para sistematizar, entregou para o Tribunal de Contas essa sistematização. O nosso mandato ele foi o único
que formalizou denúncia junto ao Ministério Público em função de um funcionário fantasma que trabalhava, né, entre aspas, na direção de orçamento da Secretaria de Infância e Juventude, sem ter qualquer capacitação para isso, não dava expediente, nosso mandato formalizou a denúncia. Nosso mandato foi o único em várias coisas, assim como os mandatos das senhoras e senhores também foram os únicos em outras coisas. E o nosso mandato tem sido uma oposição convicta aqui nessa casa, e a lista é longa. No entanto, existem pessoas que, mesmo assim, ainda insistem, né, talvez numa disputa pequena por espaço político, pensando nas eleições de 24, a tentar insinuar uma coisa absurda, né, que o mandato do PSOL aqui na Câmara agora faria parte da base do governo Ayrton, né, que faria parte de algum acordão. Essa é a insinuação que tem circulado por aí. Tudo isso porque o nosso mandato ele teve a oportunidade de contribuir com algumas sugestões, algumas das quais foram aceitas, na estruturação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né, um tema que eu estudo e com o qual eu trabalho há 20 anos, né. Sugestões essas que partiram dos próprios servidores da Secretaria, né, alguns dos quais têm agora a oportunidade de assumir pela primeira vez na história funções de gestão na Secretaria, e que, aliás, têm feito um papel excelente, né, exemplar, mesmo com todas as dificuldades que esse governo negligente e criminoso comete, né. Indicações, inclusive, são um dos instrumentos dos vereadores dessa casa, né, uma das funções institucionais nossas. E eu jamais me furtaria, mesmo divergindo profundamente, sendo oposição, em colaborar com algo que vise melhorar a vida da população da cidade, onde eu passei os 35 anos da minha vida até aqui. A gente não faz oposição por oposição, a gente está do lado do povo da cidade de São Carlos. Então, todo mundo que acompanha a política, né, um pouquinho, sabe, né, que o PSOL, se tem um partido do Brasil que tem compromisso ideológico hoje e que não abre mão deles, custe o que custar, é o PSOL. Quem acompanha a política sabe disso, né? O PSOL não faz acordo em troca de cargo em mesa diretora da Assembleia Legislativa, o PSOL não faz acordo com adversário político no Congresso em nome de governabilidade, e o PSOL e o nosso mandato têm uma história de luta na prática. E não é no gogó, não. É aqui, na realidade, e as pessoas sabem disso.